Aba 1. Primeira parte. Abas, cada um de vocês do espaço do coração, vamos nos estabelecer no silêncio da evidência na paz do coração, para nos acolher, uns nos outros, neste tempo de comunhão e fusão. Comunhão através de minhas palavras, como através de suas palavras, como através de silêncios, para que todos possam se reconhecer em cada comando para baixo, e é nesse espaço da intimidade de cada coração que nós iremos. Bem-vindo além das palavras e além das perguntas para que todos possam ser encontrados em sua verdade além de tudo, formar através de qualquer questão ou de todo testemunho, em seguida, para Bart Eckert. Como ele vai ouvir dessas perguntas escritas de cada um de vocês, no que ele tem para dizer, onde pediu para expressar bem, em seguida. Gostei, se você quiser começa aqui. É a visão de uma irmã representada. Fazem 2 dias, eu tive a visão de um jogo, era um quadrado que parecia com damas. Cada caixa era uma parte do jogo para se ver, eu senti ele. Havia caixas do jogo que não eram claras o suficiente, não visíveis o suficiente, então o centro do jogo foi um fazão como um círculo sem contornos, nítidos no tabuleiro do jogo. Nesta manhã quando acordei pensando nessa visão, eu senti um coração para o lado direito do meu corpo. Ele ficou muito brilhante como o que eu sinto habitualmente. Paro por aqui. Bem, o gosto por todos os jogos, como tudo na experiência além da consciência desses muitos pequenos elementos, claramente neste mundo, como todos, seja qual for o jogo que é jogado independentemente das percepções, como as visões, deve hoje ser apropriado deixar, por isso e como se disse para viver sem ter o menor entendimento sobre isso, a compreensão sempre vem depois do que se viveu, mas você não consegue entender com o nível de consciência que você tem. Viver o jogo é essencial agora, é ir além de qualquer coisa que seja, a sequência da experiência daqueles que até mesmo entraram na maioria dos estados de expansão de sua consciência, a fim de encontrar a fonte da consciência, ela mesma. Isso não é nada, mas o observador derrotou todos estes hábitos de todas essas crenças e de todas essas projeções. É assim que se chega ao que era comumente chamado de vacuidade, o grande vazio além da consciência ou da obviedade da alegria e da evidência do amor que não precisa de nenhum cenário de forma de nossa experiência, mas bem, certifique-se de que você entendeu o número de experiências que nos permitiram nestes tempos passados. Para aproximá-lo do indizível, o desconhecido discípulo se torna possível a cada dia, sempre mais conhecido para um maior número de consciências fragmentadas, permitindo pela alquimia do amor reunir-se a tudo isso que parecia separar ou dividir. Diria que neste momento você não tem nada mais para atravessar do que para se deixar atravessar, porque o que se desdobra é isso, que é a tela externa deste mundo, como na tela interna, onde você não faz nada, nada há para fazer senão estar presente, a não ser para o homem ser levado por algumas imagens, alguns cenários, onde qualquer entendimento e evidências mais e mais presentes nunca será um entendimento, ou mesmo uma imagem, ou até mesmo uma experiência, seja a evidência da consciência de hoje, é apenas passado. Tudo que pertence à consciência tem a finalidade de permanecer estável e definitivo daqui em diante, neste estado de vazio onde tudo é atravessado sem mudar qualquer equilíbrio. Porque que o ponto de equilíbrio para além da consciência é permanência e imanência. Em muitos de vocês o jogo da consciência, em seu efêmero dentro de suas experiências interiores, é também para parar, onde você que é antes de qualquer experiência e que precedeu a primeira forma como a primeira consciência, e é aí que não é um estágio da êxtase, mas a evidência de quem você é além de todas as formas, além de qualquer cenário, como além de qualquer interrogatório. Então eu convido você através deste primeiro testemunho de não deixar-se tirar por algumas discussões interiores ou exteriores, se não for bom ao curso,
através do que eu já disse que é para testemunhar, porque quando você testemunha para você, não está testemunhando a si mesmo, mas testemunha a verdade que é invisível no sentido comum e que se revela tão sensatamente, antes de permitir que você venha deixar de ser dependente de suas visões e de suas experiências tão somente para permitir que você se identifique com tanta facilidade a esta verdade, que está para além da forma e para além da consciência, que pode haver este período de maior satisfação e resolução, onde aquilo que também corrobora em aceitar que, sejam quais forem as circunstâncias onde os eventos internos, salutar dentro da tela de sua consciência ordinária, onde o efeito de vias, de não ser parado por qualquer coisa e ver, embora isso seja entendido que todos os eventos que ocorrem na tela da consciência são, em última instância, elementos que permitam com justiça te encontrar antes de ser consciência, isso foi explicado para mim e você, viver intensamente, mas o que abre para você quinta-feira, e desde algumas semanas deste ambiente terrestre, é a possibilidade palpável, real e tangível, para não ser mais afetado pelo que está acontecendo na tela da consciência, como na tela interna e também na tela deste mundo. A dinâmica que está acontecendo com você permite que eu diria mais e mais facilmente não ser afetado pelas diferentes correntes de consciência e para localizá-lo na criança interior apenas, onde tudo é paz, onde tudo é alegria, onde tudo é amor e é apropriado aceitar que a inteligência da luz, pelo viés de consciência crítica, permitir que cada ocasião em cada olhar, verem todos e cada um dentro de si para chegar mais perto deste tempo final, viver a quintessência, sejam quais forem as imagens, seja qual for a roupagem, endossar os experimentos realizados na superfície deste mundo, como em seu interior. Nós definimos e não faz diferença, porque absolutamente tudo que vai se desdobrar e finalmente já está ocorrendo tendo apenas um propósito: permitir-lhe encontrar-se neste que nunca saiu, nunca participou, pelo menos dos jogos da consciência, colocando-se mesmo antes da criação de tudo o que é. Bem, é isso. O elemento principal não pertencente à criação ou até mesmo a uma forma que vai lhe permitir se encontrar tão somente além da consciência, e nós vamos vê-lo mesmo e através de outros depoimentos. Nós temos que finalmente o importante para além do testemunho em si, é este que você não aciona, sintoniza por ressonância infinita em incontáveis irmãos e irmãs, permitindo através da experiência que você teve, que eles vivenciem também. Não é um jogo de espelho aqui, mas evidência crua da verdade que é eficiente. Você disse que todos eles, você, jogam hoje sua pontuação, nele não há melhor pontuação do que no outro, ou pior do que o outro, há apenas de acordo com o princípio da inteligência da luz, para seguir a fluidez da unidade, como se diz. O que a vida te oferece, onde alguns eventos, seja qual for a situação, não é para o apoiar ou rejeitar ou discernir qualquer coisa, e sim, elevar-se para superá-lo, transcender o ponto de vista da pessoa da história, para atravessar de alguma forma, do outro lado, de onde você nunca saiu, de onde você nunca nasceu, onde tudo é perfeito. Você está cada vez mais propenso a encontrar-se no que está em você, como se encontrar em outros, mesmo que passe por certos mal-entendidos e um pouco de raiva porque, além de tudo que, obviamente, ele é apenas o amor concebido, a aparência ou seja qual for o sofrimento, se diz respeito ao seu corpo, seja qual for o relacionamento, mesmo que você pareça terminar de uma maneira ou de outra, se você deixar ir então você vive o que você é, porque você demonstra para si mesmo que você não está preso por uma visão ou por um estado de consciência, nem por um evento de qualquer tipo mesmo que este ocorra dentro do efêmero, e todos os dias você e muito mais a constatar em um livro independente do que aconteça, o que quer que aconteça.
aconteça, e o que acontecer, não se posicione, isso passa, mas além do que aconteceu lá, é o coração do coração, é a presença infinita oferecida a você e especialmente, além da forma para viver a extinção de sua própria consciência. Verifique por si mesmo que só há o único que permanece, seja qual for o lugar, permanece na casa do Pai. No final de tudo, estes são apenas jogos da consciência, jogos dentro das dimensões. Como você sabe, é um juramento e a promessa, e como você vive é para estar cada vez mais presente na frente de cenas internas e externas, e sua capacidade de abandono, sua capacidade de não ser impulsionado por alguns questionamentos, e a perguntas, e assim que você realmente deixa ir pelo sacrifício, então pode ser vivido, seguido mais e mais pela ressurreição de forma imediata. Então aqui está algumas semanas deste tempo terrestre, ou alguns meses a partir de agora, onde a você foi evocado um certo número de estratos de duas camadas, que eu poderia qualificar como intermediárias para esta verdade, mas hoje esta é profundamente diferente desde pouco tempo, porque a sua verdade é acessível sejam quais forem as margens, que os trajes de aparências, ou projeções que em resumo, você coloca no lugar, mais e mais frequentemente a simultaneidade de consciência que é ele o estado anterior à consciência. Embora possa ser confuso no começo, isso vai desdobrar, e mais você mergulhará de forma natural e espontânea além de todo estado meditativo ou alinhamento, ou mesmo de qualquer compromisso para viver esta evidência, onde não há questão nem interrogatórios, onde não há lugar para o sofrimento, onde havia um menor local para qualquer separação. O mais difícil para quem está nesta forma ilusória e artesanal é bem, para quebrar eu diria, o círculo vicioso dos últimos hábitos, não tanto os hábitos da pessoa, que são os hábitos de funcionamento da consciência, até porque jogamos o jogo da consciência e considerando que isso está neste plano de comentários, não podendo mais impor planejamento, e sim deixa o lugar para quem nunca saiu, onde o contentamento nunca pode desaparecer, onde a alegria nunca pode escurecer, sejam quais forem as circunstâncias, é onde o amor toma todo o espaço, todo o lugar e o tempo todo. O processo de ressurreição é, portanto, cada vez mais extensivo, mais e mais amplo, e eu também diria, alguns passos de mais e mais obviedade. E eu diria que seja qual for a sua resistência com esses hábitos, estes serão cada vez mais frequentemente varridos pela inteligência da luz e não por qualquer ações realizadas desde a sua pessoa. O mais importante hoje, não é mais a de explorar dimensões, mas é para incorporar na totalidade através deste corpo, a verdade do amor, a verdade do absoluto, a verdade absoluta. Para isso você não precisa de nenhuma ferramenta, você não precisa mais de conhecimento prévio, e é precisamente a disponibilidade de que você faz todos os dias, onde mais e mais pessoas descobrem, então deixe-o viver naquele momento e onde você não é mais a sua vida, mas você é a vida em si, como foi dito para você. São também o caminho da verdade e da vida. Mas você também entende isso definitivamente, que não há nem voz nem verdade nem vida, mas que só existe a absoluta felicidade infinita, além da forma onde ignoram uma consciência que é resolvida na consciência. Cada um de vocês e até mesmo estando no momento em que se libera toda a certeza e qualquer interrogatório, sem quaisquer perguntas, sobre o imediatismo primário ou a eternidade da ressurreição, este está te esmagando como um relâmpago, que isso seja através de um testemunho de um irmão ou irmã ou mais totalmente no momento inesperado em que você não esteja à procura de nada, ou querendo algo. E não espere por nada,
pois a verdade está te levando mais e mais surpresa e obviamente, não importando aqui o fluxo da chamada da luz, mas bem da evidência da verdade do amor ou consciência nua, e tudo o que parece gostar, é supérfluo, desnecessário e volumoso. Então, é claro, viver isso não é e não quer dizer deixar tudo, mas sim o que vem na mesma verdade, está no mesmo fogo de uma palavra ou de uma forma, onde a distância inexiste, persistir em seguida, percebendo que você percebe que você é mais e mais verdadeiro para além disso, eu diria de acordo não com sua pessoa, não com qualquer história ou qualquer dimensão, mas tudo isso é varrido pela intensidade por sua experiência do amor nu, e peço a todos que deixe isso acontecer porque você não pode encontrá-lo, você só pode esperar isso, ou temer, porque é no momento onde nós fazemos o silêncio completo de qualquer reivindicação mundana. Pois é isso que daqui em diante onde a verdade está emergindo. E então vem historias que eu posso dizer, a totalidade da consciência, se eu puder contar a evidência de mais e mais ganhos importantes, mais e mais preocupante também, mas agora não se pode criar outro obstáculo se eu posso dizer, em todos vocês, ainda mais o peso da consciência, mas simplesmente o peso de hábitos não será capaz de repeti-los. Peso de algumas ilusões, mas lembre-se novamente que quanto mais você colocar o amor na sua frente, haverá menos medo. Haverá menos perguntas, haverá incerteza em Paris. Em cada minuto que você tem, nada tem para você visto que isso é efêmero, só tem que estar lá, no presente, como na visão interna, e saber ser o que está lá em profusão. Este foi nomeado sacrifício, este foi também chamado de a reversão final que quem está aqui mesmo neste mundo, no aqui e agora, você vive ao mesmo tempo seu propósito da ressurreição, mas muito mais ainda, é a ascensão. Nessa vida você conhece a própria terra agora, e posso dizer mesmo sem nada vibrar além da consciência do efêmero, sem comida, sem experiência na tela da sua vida, na tela de seu corpo, você tem todos os elementos que permitem que você cruze e é a única maneira de atravessar, é o limite para o abandono na luz, ou abandono à verdade parcial, à la increvier. E todos os dias que vai passar vai levá-lo a sensibilizar-se, se eu puder dizer que viver isso de verdade, até quando para você não faz sentido, onde não pode mais ter outra verdade que não se apegue a isso, este processo está congelado, disse está se tornando mais deslumbrante, a mídia de contrapartida, claro, e que os elementos de resistência relacionados aos hábitos ou para a pessoa ou para a história estão se manifestando também com toda a virulência, mas mostrando para você às vezes, a distância entre a verdade, e o que é apenas fragmentado, mesmo se é difícil para isso nas relações corporais ou se você mudar de postura naquele momento, então as provas virão a iluminação mais rápida, onde estão além dos mecanismos da consciência relacionada ao êxtase ou seja o que for dentro de seu efêmero, mesmo que as partes em equilíbrio devem incorporar seja qual for sua idade, seja qual for os problemas, qualquer que sejam as penalidades, qualquer que seja a falta, porque você está exatamente no mesmo bom lugar. Tudo que você diz novamente ou que acha isso não muda nada. Por isso, se a plenitude se apresenta, é que isso é para você nas melhores circunstâncias, mas se isso é inverso e que é o sofrimento do corpo, os problemas de qualquer tipo, isso também deve ser aceito. Temos que aceitar isso que por trás do que para você pareça difícil, há também a obviedade e a facilidade e para isso você tem que deixar ir ainda mais e sempre, ter mais confiança, e nem poupe-se para o outro nem mesmo no amor ou na luz, mas confie na verdade que não depende de nenhum mundo ou de qualquer forma, nem de qualquer circunstância, é que também significa que com isso, é que cada dia que acontece na visão do efêmero, nos traz naturalmente para isso, mesmo se você não vê ainda, mesmo se você não vive e ele não pode ser de outra forma porque a inteligência da luz sempre prevalecerá sobre as asas do mundo, tudo que estão trancados ou não.
porque toda consciência neste mundo, como todos são portadores desde a origem do que então, como eu disse, as duas últimas vezes em que as linhas de tempo estão se unindo e começa para alguns de vocês para obterem separado, não há intervalos melhores e melhores condições para viver esta, mas você já precisa de extremidades para aceitá-lo sem nada para entender que demonstrando, assim que se admite não ter mais medo, que você repetiu antes incontáveis anos, o medo ou amor, hoje eu posso dizer que você vai para um trabalho prático e lembro-me que, seja qual for a vida da pessoa, que esta é a doença que sofre separação, bastante separação da alegria ou falta, não faz qualquer diferença, porque contanto que você acredite que há antes que isso é ao nível da sua saúde, ou circunstâncias de sua vida, ou o acúmulo interno não poderia preocupá-lo não, você ainda está sujeito a um tempo que passa para um formulário que passa. Lembre-se que não há nada também para rejeitar de suas visões destas experiências, mas apenas ver através e deixar ir com absoluta confiança, não em seu personagem nem mesmo em circunstâncias deste mundo, mas numa absoluta confiança em você, talvez ainda desconhecida, e os inúmeros testemunhos vividos, são apenas na finalidade, apenas para facilitar para você a tarefa. Eu diria que hoje você tem muito mais necessidade um do outro, do que Abba, ou Maria, ou que um arcanjo, ou outro mundo. Você conhece o espaço de resolução de todas as equações, e todos os equívocos e mentiras. Precisamente nesta terra em cada um de vocês, vários elementos foram comunicados. Eu não vou retomar hoje ao que isso diz respeito, e sim estar no coração, respirando as diferentes formas de se entender ou o simples fato acolher um ao outro incondicionalmente. Seja o que for, é certamente a melhor ação que você pode tomar aqui mesmo neste mundo para permitir que você vivencie a verdade. Você não precisa mais tragar o texto técnico que seja. Fale o que você já passou por isso, e precisa ser verdadeiro, autêntico e humilde. Pois o amor está lá e a sabedoria que ele tem, nenhum obstáculo pode segurar, nem mesmo a ilusão pode ficar na frente do amor, pois você também está lá. Mais e mais muitos estão a viver aqui para manifestar, aqui mesmo na superfície deste mundo, tudo que compõe o quadro invisível como visível desta palavra, como de todos. Não poderia, eu diria que não há a mesma intensidade de desvio que antes e para isso eu gostaria que você diga hoje que você está nas condições ideais e mais perfeita do que você pensa sobre isso e em anos divididos. Viver o que é para viver simplesmente, ir além de qualquer pessoa, de toda a história e de qualquer cenário, tendo todas as dimensões de qualquer objetivo e de qualquer entendimento, é o que é preciso compartilhar. Eu diria que é uma maior simplicidade e a maior humildade deixar de ser identificado com qualquer coisa que vai para um relacionamento até mesmo o mais harmonioso dentro deste mundo quanto em algumas circunstâncias deste mundo, mas também como qualquer elemento vivido na tela interna. Então vamos silenciar alguns segundos, antes de assumir minhas palavras e continuar com outro testemunho ou outra pergunta. Bem, gostaria que você prosseguisse. É um testemunho para desenvolver. Continua. Les Transformations, 30 de junho de 2018. Transcrição retirada do YouTube e adaptada à tradução do Google e do Bing, por Palma Neruda.